contrário do que muitas pessoas pensam, a coroa de espinho que colocaram na cabeça de Jesus não foi simplesmente como se fosse uma tiara que passava pela testa dele e ia pela cabeça, mas foi como se fosse um capacete cheio de espinhos. Tinha em torno de 70 espinhos entrando pelo couro cabeludo de Jesus. E a Bíblia também relata o ato de que eles fizeram isso e também colocaram uma capa cor escarlate no corpo de Jesus, como uma forma de zombarias. E depois disso, eles ainda bateram com um pedaço de pau na cabeça de Cristo. Após isso, eles levaram Jesus para ser crucificado. E quando eu soube isso que eles fizeram com Cristo, realmente deu muito no meu coração. Por quê? Porque o corpo de Jesus ele já estava totalmente cortado. Os músculos já estavam expostos. Então, quando eles colocaram a capa em Jesus e demorou, o que foi que aconteceu? A capa ele secou no corpo de Jesus. Só que quando eles foram tirar essa capa, eles não tiraram de maneira simples, de uma maneira devagar para não causar dor. O que eles fizeram foi rasgar de maneira rápida, dilacerando mais ainda o tecido que estava totalmente exposto. Então causou uma dor imensa, 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 imensa em Cristo. Toda aquela dor que ele já havia sofrido recomeçou novamente. E Jesus aguentou tudo isso por amor, primeiramente, ao Pai e, em segundo lugar, a nós. Então, Jesus ele é crucificado, só que Jesus ele passa cerca de 6 horas de pendurados na cruz. Existia um problema quando a pessoa estava crucificada. Eu vou mostrar aqui para vocês novamente essa parte. A cruz, quando ela era composta da parte da cedícula. Se a pessoa não colocasse força sobre essa parte, ela iria morrer, certamente, por asfixia. Porque para que o crucificado, para que o condenado pudesse sofrer mais ainda, ele precisaria respirar. Se ele não respirasse, ele iria morrer, obviamente. Então, como Jesus passou cerca de 6 horas crucificado, então certamente ele teve que colocar essa força. O problema é que quando ele estava colocando essa força, geralmente devido ao desgaste muscular e ao desgaste físico também, eles sentiam câimbras, muitas e muitas câimbras. E nesse momento de cãibra, a pessoa poderia até morrer mesmo, porque a única forma de parar essa cãibra era poder esticar os músculos. E no ato de que ele esticava o músculo, ele iria com toda certeza parar de respirar. Então, nesse momento, certeza que Jesus passou por várias vezes passou por isso. Mas ao invés de desistir, não. O que foi que ele fez? Ele falou na cruz, depois de ter passado por toda essa dor, por toda essa humilhação, ele disse o seguinte: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mesmo diante da face de toda dor, mesmo diante da face da morte que ele sabia que ele iria passar, ele poderia ter evitado isso por pelo menos 4 vezes. Mas até para Pedro ele disse: Por acaso você acha que não vou beber daquilo que meu pai pediu para que eu bebesse? Jesus, ele enfrentou a morte. Ele enfrentou a dor e toda humilhação por amor a nós. E eu vou contar aqui uma coisa que talvez para alguns seja uma novidade, para outros talvez não. Alguns podem até pensar por que eu estou falando a respeito disso. Era a maneira como o banheiro romano era feito antigamente. O banheiro romano era um banheiro público. Ele era feito exatamente como está aqui na descrição da imagem. Ele era um banheiro onde, pelo menos o masculino e o feminino, eles eram separados, onde todas as pessoas não tinha separação. Uma pessoa ficava fazendo suas necessidades ao lado da outra. E para se limpar, existia essa parte aqui, onde ficava passando água, e eles pegavam um pedaço de esponja do mar, que tinha um pedaço de pau de sopo. Eles passavam essa esponja na água e se limpavam. Quando eles faziam isso, eles entregavam essa esponja para o outro companheiro que estava aqui, para que eles pudessem se limpar também. E depois disso, eles colocavam essa esponja em um pote de vinagre, para que pudesse esterilizar e outra pessoa também pudesse usar. Então, nessa época, além do banheiro ser público, até mesmo o papel higiênico era público. As pessoas utilizavam.
Mas por que eu falei isso? Porque lá no capítulo 19 e versículo 29 de João fala o seguinte: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. Ou seja, chegaram à boca de Jesus. Se você for ver em Lucas, capítulo 23, versículo 36, fala o seguinte: e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. E o terceiro versículo que fala é o versículo de capítulo 19 de João. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Até mesmo diante da face da morte, e depois de toda essa tortura, as pessoas tiveram coragem de usar esse tipo de coisa para zombar da cara de Jesus. Toda dor, toda zombaria, tudo isso que ele passou. E eu termino esse estudo com a mesma pergunta que eu fiz no início, na verdade. Por que é que eu mostrei todas aquelas pegadinhas, entre aspas, toda aquela charada que eu fiz com vocês a respeito dos escritores bíblicos? Como eu disse, um autor, ele deixa na sua obra marcas de si mesmo. E nós somos autores de uma obra, a nossa vida. E as marcas que nós deixamos, não apenas na nossa história, mas principalmente na história do Criador que se tornou criatura, são essas marcas. Marcas de dores. Nós, como autores da nossa própria história muitas vezes de egoísmo, muitas vezes de pecado, deixamos marcas no nosso Criador. Mas o nosso Criador fez tudo isso por amor. A mensagem do Natal, como eu disse, ela é muito mais profunda do que aquilo que nós sequer poderíamos imaginar. Muitas vezes a nossa visão limitada nos prende simplesmente ao ato do nascimento de Jesus. Mas Jesus, assim como nós, nascemos também com um propósito. O nosso propósito é conhecê-lo. E o propósito de Cristo foi revelar o Pai a nós. Revelar a vontade dele para que nós pudéssemos, de fato, ter prazer em conhecê-lo. Então, Deus ele foi do trono para a cruz, para nos levar da cruz para o trono. Tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, foi em nosso lugar. A mensagem de Natal é uma mensagem de esperança. É uma mensagem onde Deus que se fez carne por amor, para que hoje nós pudéssemos de fato conhecê-lo, servi-lo e buscá-lo de todo o nosso coração. Eu termino essa mensagem dizendo que se você ainda não conhece a Cristo, se você não conhece ainda de fato a mensagem do Evangelho, você tem essa oportunidade hoje. O Natal é um Natal de celebração, mas também ele pode ser um momento de reflexão, onde nós refletimos a respeito daquilo que nós fazemos na nossa vida e buscamos não fazer nunca mais. Porque aquilo que nós fazemos, como fazemos, reflete exatamente nas marcas que Cristo teve que passar para nos livrar dos nossos pecados. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sei que o vídeo ele foi bem longo, mas eu espero que tenha refletido pelo menos uma parte daquilo que de fato Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo, ele foi do trono para a cruz, para que nós pudéssemos sair da cruz e pudéssemos ir para o trono, como fala lá em Apocalipse 3, versículo 21 até versículo 20, versículo 21, que aquele que vencer sentará no trono com Cristo para reinar, assim como Cristo sendo no trono ao lado de Deus. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Feliz Natal a todos.